Olá, seja bem-vindo ao meu podcast Vida em Pauta. Eu sou a Thaís Venâncio e eu conto com a sua companhia sempre aqui no meu canal, porque você pode me seguir, compartilhar, curtir, indicar novas entrevistas, qual a entrevista que você mais gostou. Então é importante a sua participação, tanto no meu Instagram, como também aqui no meu canal no YouTube. Porque aqui eu procuro trazer pessoas que têm histórias, que vão me conquistar, mas eu tenho certeza que vão conquistar você. E você vai ter um amigo que vai conquistar também. Então, isso é importante também para você ter a sua missão, porque eu tenho descoberto que nós temos uma missão na vida. Às vezes eu estou olhando um vídeo, aí eu falo assim, vou mandar para fulano. E um dia desses um fulano mandou assim, nossa, por que você pensou em mim quando mandou esse vídeo? Não sei, foi meu coração. Então, quem sabe a entrevista de hoje também seja assim para você. Bom, eu vou conversar com um padre. Mas antes de ser padre, ele é médico por formação, filho de um médico, de uma farmacêutica, mas o chamado do Senhor falou mais alto. E ele decidiu abandonar a residência em infectologia para ser padre. E hoje ele é responsável pela Pastoral da Saúde aqui em Vitória, na capital do Espírito Santo. Eu vou conversar com o padre Ricardo Passamani. Muito obrigada, padre, pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, é uma satisfação. Aliás, eu estou cheia de curiosidade sobre essa sua trajetória. Porque, vamos lá, primeiro, a sua infância, filho de um médico, o sonho era ser médico? Não, nunca tive o sonho de ser médico, não. Na verdade, eu, durante muito tempo, queria ser jornalista. A senhora é jornalista, né? Sou jornalista. Queria ser para ser narrador de futebol pelo rádio, então gostava muito mesmo. Torce para qual time? Fluminense. Ah, tá. Mas sempre acompanhei eu torço bastante. pro Flamengo. Mas acompanhava bastante futebol capixaba também. Aqui eu sou desportiva e toda a minha infância, adolescência, eu imitava os narradores. E queria ser narrador esportivo. Ser. Mas aí chegou a fazer algum teste? Não, mas eu cheguei a ter uma web rádio que transmitia os jogos de futebol capixaba aí. Nossa, e é difícil ser narrador de futebol. Depende, né? Tudo é difícil, tudo mas talento, né? Se você tem uma inclinação, né? E aí o senhor ficava treinando? Treinava, criava os jargões lá, tudo. Os bordões, né? Bom, aí no início nessa fase foi querer ser jornalista. Com certeza. Aí quando foi decidir ser médico? Decidi ser médico porque o meu pai... Eu sempre obedeci muito ao meu pai. Né? E também acho que eu não perdi nada por obedecê-lo, não. Né? Provavelmente ele estava certo em tudo que ele me orientou a fazer. Né? Ele me pediu que fizesse medicina e depois da medicina, então, eu poderia fazer jornalismo, se eu quisesse. Então, a medicina, a combinação era essa. A medicina era o pedido dele e depois a minha liberdade, por assim dizer. Né? Então, Mas eu acho que ele nunca imaginava, e nem o senhor, que o senhor seria padre. Para essa direção, né? Não, nem podia imaginar mesmo. E a sua irmã também é médica, não é? Minha irmã também é médica. E qual a especialidade dela? Ela chegou a fazer um tempo a residência de pediatria, depois desistiu e no momento ela está ainda vendo o que exatamente ela vai fazer. O que ela vai fazer. Mas e qual a especialidade do seu pai? Meu pai é pediatra, mas ele atualmente faz ultrassonografia. Então se dedica mais a isso. E aí, que momento foi da medicina que o senhor recebeu o chamado? Durante a faculdade de medicina, eu fui ficando mais católico. Antes de sentir um chamado ao sacerdócio, eu senti um chamado a ser católico, que é uma coisa importantíssima. Antes eu já era católico, mas assim, aquele católico de IBGE, né? Qual é a sua religião? Católico. Então, para mim, eu não sabia fazer bem a diferença entre um culto protestante e uma missa, por exemplo. Para mim era tudo similar. Agora, depois de um certo tempo, eu comecei a encontrar os elementos próprios do catolicismo e isso realmente foi uma coisa transformadora na minha vida. Foi um divisor de águas. Dali para frente, tudo que eu fazia era ligado à religião. Então, mesmo os estudos ou uma conversa informal com alguém, tinha que ter ali a presença da religião. Não tinha graça mais as outras coisas, né? Mas isso só aconteceu, fazendo uma pausa. Sim. O senhor é de Conceição da Barra. Sou. Quando veio estudar medicina aqui em Vitória, que teve esse encontro para ser católico, não foi isso? Pois é. É uma conversão do católico para do catolicismo para o catolicismo, não é que Você não frequentou outra igreja, nem nada? Eu frequentei, assim, mais fortuitamente, não mudei de religião, né?
Mas eu não sabia o que era realmente ser católico. Tanto que eu fui fazer crisma depois de grande, né? Inclusive já médico. E recebi crisma quando eu estava no propedêutico, já no seminário. Então eu não tinha uma formação adequada, né? Com certeza não, na religião. Mas a minha mãe, sim, ela, através do grupo de oração que tinha em Conceição da Barra, ela se converteu muito antes de mim. E ela rezava pela conversão dos filhos. Acho que foi ouvida, né, nas suas orações. E acabou que ela um dia, vendo que havia o risco de eu deixar a religião católica, ela me deu de presente um livro chamado Por que Sou Católico, do professor Felipe Aquino. E foi a leitura desse livro que foi o ponto inicial, o pontapé inicial para tudo que veio acontecer na minha vida de lá para cá. E isso mostra a força de uma oração de uma mãe, né? Assim como aconteceu com a mãe do Frei Gilson, que ele conta também, né? Nem sabia, mas que bom. Que ela rezou, levou, insistiu para que ele frequentasse a igreja. E o senhor está contando esse depoimento, quer dizer, a sua mãe acreditou e ela foi firme na oração. Foi firme. Até hoje ela é firme na oração ainda, né? Por mim, pela minha irmã. E também ela é minha grande colaboradora no cuidado com as almas, né? Porque às vezes tem um caso de uma moça, por exemplo, que deve ser aconselhada, e eu acho que a minha mãe vai saber aconselhar melhor do que eu, então eu encaminho. E aí, é mesmo, mas ela continua morando em Conceição da Barra ou está morando em Vitória? Não, ela mora... O que acontece? O meu pai agora está perto de se aposentar e eles vão aos pouquinhos chegando aqui para Vitória, né? Temos um pequeno sítio em Santa Teresa, então eles ficam juntos 4 dias lá. Os outros 3 dias o meu pai vai para o interior trabalhar e ela vem para Vitória, fica com a minha irmã em Jardim da Penha. Ah, que ótimo! Então, o senhor... Até que tudo se regularize aí nos próximos meses ou anos. E aí o senhor, quando precisa que ela fale com alguém, o senhor encaminha para ela? Encaminho, ela marca um café, alguma coisa e sempre dá um bom resultado. Olha, ela é uma boa entrevistada para vir aqui, então. Sim, eu acho que sim. Aí, Vanessinha, anota aí para a gente poder trazer a mãe do padre. Sim. Mas eles não se assustaram quando o senhor falou que seria padre? Meu pai se assustou bastante, né? Chorou, né? Questionou. Até durante um tempo ele fez uma peregrinação na casa dos irmãos dele para chorar um com o outro, né? E para ver se algum deles dava uma palavra, uma luz. Na verdade, ele disse para mim o seguinte: falou assim, meu filho, eu nunca pedi nada que você não tenha feito. Então eu tenho certeza absoluta, se eu hoje disser você não vai para o seminário, você não vai. Mas quem sou eu para dizer uma coisa dessa, né? Ele não se sentiu no direito de bloquear, vamos dizer, isso, né? Porque ele tinha medo que, poxa, vindo de Deus, você tem que aceitar aquilo. Né? Bom, mas aí eu vou voltar lá na história. Aí quando o senhor ganhou esse livro, porque sou católico, do professor Felipe Aquino, o que foi nessa leitura que marcou e que tocou seu coração? Tinha muita coisa lá naquela leitura, né? Mas uma coisa especial sobre os bispos. Tinha lá um capítulo de o que são os bispos. Resposta: os bispos são os sucessores dos apóstolos. Ninguém nunca tinha me falado isso. Mas se eu soubesse disso antes, porque uma vez que eles sejam sucessores dos apóstolos, acabou. Então existe uma continuidade entre a Igreja Católica hoje e a Igreja dos Apóstolos. É a mesma religião. E isso dissipou completamente qualquer tipo de dúvida. Eu falei, não, eu preciso estar com os apóstolos. Então, se tem aqui na Terra os sucessores legítimos dos apóstolos, não tem para onde correr. É isso aí mesmo, né? Essa informação parece pequena, mas para mim foi decisiva. Né? Para poder voltar a ser católico. Para me aprofundar na religião católica, para crer que a Igreja Católica possui aí uma missão divina realmente, que não é apenas uma opinião entre muitas outras. Né? Mas aí o senhor passou a frequentar a paróquia, frequentar a igreja, fazer tudo. Chegou a namorar? Sim. Tive 2 namoradas mais sérias, vamos dizer assim. Chegou a pensar em casar? Sim. Em ambos os casos. Né? Mas aí estava lá fazendo infectologia. Tava. E aí, no meio da e namorando. E aí, quando tomou a decisão de ser sacerdote, estava namorando, teve que avisar para a moça? Ela fazia medicina também? Não, ela era bióloga, mas ela cuidava de uma mãe. A mãe dela era enferma, dependia dos cuidados dela, por isso ela não podia trabalhar fora. Então, naquele momento da vida dela, financeiramente, ela dependia de mim. Então, havia uma situação muito delicada para eu terminar aquele relacionamento e também para deixar a residência, porque deixar a residência
significaria decepcionar o meu pai, com certeza, mas também resultaria em danos para os outros que estavam na residência comigo. Por exemplo, o número de plantões tinha sido distribuídos já para o andamento do ano, né? Então, não era uma coisa tão simples eu tomar aquela decisão. A decisão era mais difícil ainda, né? Exatamente. Eram agravantes, né? Coisas que dificultavam mais. Então, eu conversei com meu pai. No dia que eu conversei com meu pai que eu queria ir para o seminário, né? E logo ele se deu conta dessa consequência evidente e ele assumiu essa minha namorada como uma filha, vamos dizer assim, e tomou conta dela até que ela pudesse se casar. Hoje ela é casada, tem os filhos. A última informação que eu tive, ela mora em Linhares. Então ele assumiu como filha e passou a ajudá-la até que ela a pudesse fazer ter o que uma eu independência. fazia antes. Exatamente. Entendi. E lá na residência, eu soube, assim, você tem uma história que você conta que o pessoal tentou te convencer a não fazer isso. Sim. Todos achavam, já passou o tempo, não tem sentido fazer isso e tal. Então, más interpretações também, né? Por que tá indo para o seminário assim? Para que deixar medicina? Qual foi a grande decepção que teve, né? Coisas assim, né? Mas teve decepção na medicina? Não, na medicina apenas não teve o encantamento, eu acho necessário, né? Claro que ser médico é uma coisa muito boa. Qualquer pessoa que exercer a medicina vai encontrar ali motivos de felicidade. Eu fui médico no posto de saúde durante 1 ano e foi um ano muito feliz da minha vida. E acho que foi feliz também para o lugar onde eu trabalhei, porque eu era o único médico lá. Eu trabalhei em Itaúnas, né? Então no postinho de saúde. Foi um período gozoso da minha vida. E parece que teve uma experiência lá diferente, assim? Foi lá, lá que teve... se viu de batina? Teve uma história Não, dessa? Já no Hospital das Clínicas, né? Andando ali já nos corredores, na residência mesmo, que era uma coisa que eu não queria fazer. Na verdade, residência eu não queria fazer, né? Eu achava que naquele acordo eu já tinha cumprido a minha parte, concluir a medicina. Né? Mas aí, poxa, um médico sem residência... Naquela época, hoje mais ainda, mas naquela época já era uma coisa um pouco problemática, né? Então eu tive que fazer esse passo a mais e esse passo a mais era demasiado para mim, eu acho. Entendi. Realmente. E aí foi no corredor do Hospital das Clínicas? Corredor do hospital, andando de jaleco, por exemplo, para ir até o laboratório, alguma coisa assim, né? E eu então ficava pensando, puxa vida, um dia eu podia andar aqui nesse corredor de batina, né? Porque o jaleco tem uma certa semelhança com a batina. Então... E hoje eu faço isso, né? Inclusive, quando eu vou ao Hospital das Clínicas, para mim, toda vez é uma coisa emocionante, porque eu lembro aqueles passos dados lá como médico, e agora o mesmo corredor, os mesmos quartos, os mesmos setores, mas agora eu sou médico, eu sou padre. Mas aí entrou para a residência de infectologia, e o que foi que tocou para poder não continuar? São duas coisas. Primeiro, para não continuar, e a outra para ir para o seminário, porque são coisas distintas, né? Por exemplo, quando eu fui falar com o doutor Urbano, que era o meu chefe lá, ele disse, por que você não espera terminar a residência e depois você vai para o seminário? Então, ele ficaria feliz de ver um infectologista padre. E teria sido útil, inclusive, porque agora, por exemplo, teve a situação da pandemia e teria sido muito importante até que eu fosse infectologista naquele momento. Mas eu respondi para ele o seguinte, que garantia eu tenho que daqui a 2 anos e meio eu vou ter esse mesmo ímpeto que eu estou tendo agora, né? Mas pode passar. Então eu não posso perder com uma janela de oportunidade, né? Eu entendi dessa maneira. E eu acho que agora, acompanhando casos de pessoas que pensaram em ir para o seminário e terminaram não indo, eu vejo que a pessoa tem que aproveitar aquele momento, aquele ensejo, né? Tem um momento oportuno. E em algum momento o senhor se arrependeu? E se eu me arrependi em algum momento? De ter abandonado a residência e ter seguido? Sim, houve alguns momentos de crise vocacional durante o seminário. Mesmo depois de padre, em algum momento agora estou para completar 5 anos de sacerdócio e em algum momento eu questionei isso, mas são coisas passageiras, assim, instantes, né? Instantes de... Talvez até mesmo tentações, né? Sim, sim. Mas um arrependimento profundo disso, não, nunca tive, não, com certeza não. E a sua formação foi aqui, no Seminário Nossa Senhora da Penha? Seminário Nossa Senhora da Penha. Precisou fazer 8 anos? 8 anos, normal, igual todo mundo. Igual todo mundo? Sim. Terminou a medicina, sem colher de chá. Não teve nenhuma folga? Não, nenhum diferencial, assim. A não ser na Faculdade de Filosofia do Salesiano, que houve lá uma eliminação de algumas matérias, mas poucas. Acho que umas 3 ou 4, se não me engano. Porque cursou na medicina?
É porque eles viam uma certa semelhança, mas não tinha... Era pouca coisa. Mas né? você tirou o seu CRM. Sim, eu tenho CRM. E tem o CRM. Tem. E pode atualizar? Pode ser padre e médico? Sim, eu sou médico, atuo, né? Vamos dizer assim. Não tenho tempo suficiente para... Mas pode atender o paciente, mas posso e faço isso. Faço com frequência. Ah. Dou algum atestado, renovo uma receita, ou alguém que tem dificuldade de acesso a um tratamento de saúde, eu mesmo faço ali o primeiro atendimento. Várias vezes isso já aconteceu. Mas hoje o senhor está na Pastoral da Saúde, mas tem que estar numa paróquia? Eu estou numa paróquia, né? Sou lá o administrador paroquial. Paróquia Santo André de André Carlone, Serra. Ah, o senhor está na Serra. Na Serra. A Pastoral da Saúde é uma coisa assim, a mais, mas o meu ofício principal mesmo é de cuidar dessa paróquia. Na minha ignorância, eu ia achar que o senhor estaria aqui na catedral, alguma coisa aqui, pelo fato de estar na Pastoral da Saúde. Assim, eu acho que o ideal seria que um dia houvesse um padre exclusivo para o serviço nos hospitais, né? Seria o ideal. Porque eu imagino que a demanda seja muito grande. A demanda é grande. Claro, os outros padres também, eles vão, né? Na medida do possível, mas com muita frequência eu sou chamado. Por exemplo, antes de vir aqui a esse podcast, eu estava no CIAS, né? Justamente vendo um paciente que não era da minha paróquia, que alguém me pediu, né? De um outro lugar. Isso eu ia perguntar. Toda paróquia tem que ter a Pastoral da Saúde e tem um padre responsável? Toda paróquia tem? Todo padre é responsável por cuidar dos seus enfermos, né? Daquela paróquia. Às vezes o padre não consegue ir, não consegue se deslocar porque ele está doente, ou está de férias, ou fez uma viagem, ou o paciente é do interior e o padre não tem condições de vir. Aí são essas situações que acabam chegando para mim. Ah, tá. E aí o senhor ou pede para alguém ir, ou o senhor tem que ir? Normalmente eu mesmo procuro ir, né? Mas como que o senhor faz isso administrando uma paróquia? Deus ajuda. Deus ajuda. Porque não, é muito difícil, né? Administrar não vou dizer uma que paróquia. seja uma coisa muito simples, mas eu acho que é bom para mim que seja assim. Porque uma pessoa... O Concílio Vaticano II tem um documento que diz que o padre ele se santifica também pelo próprio exercício do ministério dele. Porque cada visita a um doente é uma obra de misericórdia, é uma coisa que vai agradar a Deus, né? Então, além da visita ao doente, tem também o benefício para o próprio sacerdote, né? Então, eu procuro pensar dessa maneira. Até o último minuto dessa pessoa com vida, ela pode se arrepender? E ela pode ter absolvição dos pecados dela? Lógico, claro que pode. Estando consciente ou não. Porque se ela estiver num estado de inconsciência, também ela pode receber a unção dos enfermos, supondo que ela, se ela estivesse consciente, ela teria o arrependimento. Então, leve em conta a opinião pregressa que aquela pessoa tinha, né? O que os familiares dizem a respeito delas. A unção dos enfermos, ela é concedida a todos os doentes ou pessoas que vão fazer uma cirurgia? Importante, assim, né? Que corram risco de vida, né? A unção dos enfermos. Agora, quando diz a extrema-unção... É a mesma coisa, é o mesmo sacramento, né? Apenas hoje se prefere esse nome unção dos enfermos para que as pessoas não pensem que é uma espécie de encomendação, né? Foi ali para encomendar o corpo, que a pessoa vai morrer. Assim, um dia, no CIAS mesmo, voltando de ter visto um paciente, encontrei com uma senhora no elevador, e ela falou, você é padre? Sim. Você veio visitar algum doente? Vim. Por acaso foi o meu esposo? Eu falei, como é que é o nome dele? Ela disse não foi esse que eu fui visitar, não. Ela falou, graças a Deus. Então, na ideia dela, já era... Era porque ele poderia morrer. Isso, já estava em vias de partida. Então, assim, acho que isso é uma coisa importante que se explique, né? Então... Quero ver um padre num hospital, ele não está ali só encomendando para a morte. Não, claro que não. Pelo contrário, muitos estão ali... Ele está pedindo a cura, né? Para o corpo e para a alma. Então, muitas vezes até o doente fica curado, realmente. A gente tem vários testemunhos. Não só eu, como os padres, de uma maneira geral, né? Entendi. É interessante, eu acho que essa abordagem, porque às vezes até as pessoas não pedem, né? A visita, né, do padre. Não pedem porque tem medo, né? Tem medo. Claro que isso também é uma falta, às vezes, de consciência de que a vida aqui tem um fim, né? E a gente não pode viver para sempre. E isso foi um dos pensamentos que me levou ao seminário. A ideia de que o médico... ele vai fazer o que realmente pela pessoa? O bem que ele pode fazer é muito limitado. Porque hoje ele cura o paciente, amanhã não. Aquele mesmo paciente vai voltar para ele e vai morrer, porque é o destino de todos nós. Então a missão do médico ela termina em algum momento.
ele não é capaz de atravessar aquilo. Mas o padre, sim. A missão do padre é que não termina, é que vai para além, né? Então, isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção e me fez, às vezes, me sentir até mesmo frustrado ali na prática médica. Poxa vida, esse doente vai falecer, mas se eu fosse padre, eu poderia dizer a ele: fulano de tal, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. Esse é o que eu quero. O senhor falou sobre a questão dos pecados, de absolvição e tudo. O senhor acha que as pessoas têm total consciência de que são os pecados? Não tem não. Né? Tem pouca consciência, mas tem melhorado bastante, eu acho. O que o senhor acredita que as pessoas pecam mais? Que tipo de pecado elas cometem mais? Que tipo de pecado elas cometem mais? Olha, até para quem esteja assistindo, se veja, se observe. Os pecados da língua são muito numerosos e pouco percebidos, inclusive com uma gravidade atenuada, né, na mente de muita gente. Pensa, isso aí não teve problema não, mas tem problema, né? São pecados graves, né? O julgamento? O julgamento, às vezes uma ofensa a uma pessoa, uma fofoca que você passa para frente, isso tudo é contra o mandamento não matar, né? Então, porque você está matando a reputação de uma pessoa, ou, né, machucando aquela pessoa de alguma forma. Então, eu acho que muito frequentes são os pecados da língua. E, claro, Nossa Senhora advertiu em Fátima, né, que os pecados contra a castidade são os pecados impuros, né, pecados de impureza, são aqueles que mais almas fazem perder. E nós estamos no ano jubilar, que tem uma questão das indulgências, né, plenárias. Explica um pouco para quem está nos assistindo. As indulgências não são o perdão dos pecados. Né? O perdão dos pecados é a confissão. Ordinariamente é isso, né? Confessa, está perdoado. Mas restam ali algumas consequências daninhas que o pecado fez na alma. Um tipo de sujeira, um limo que fica na alma e que as indulgências ajudam a remover. As indulgências são como se fosse uma obra de purificação. Aquilo que acontecerá um dia no purgatório, se nós passamos dessa vida ainda com algum apego desordenado aqui aos pecados, às imperfeições, então nós vamos ter lá no purgatório uma purificação final. Então, as indulgências propõem a realizar aqui, agora, aquilo que seria feito depois no purgatório. Então, as indulgências são para as pessoas que estão confessadas, elas estão em estado de graça, apenas elas precisam reparar ali danos que ficaram na sua própria alma, né, devido ao mal cometido. Como eu vou chegar, como eu não sei a palavra para dizer, obter a indulgência? Tem muitas maneiras. Por exemplo, meia hora de adoração ao Santíssimo gera indulgências. Um terço rezado com devoção gera indulgências, né? Mas eu salvo a minha alma e quando eu salvo uma outra alma? Pode aplicar alguma alma do purgatório. Justamente isso a pessoa pode fazer, né? Sobretudo no tempo ali de finados, mas não somente, né? Muitas vezes a indulgência é aplicável às almas do purgatório. Por que a igreja comemora esse ano jubilar? Porque é o aniversário, logicamente, todos os anos tem o aniversário do nascimento de Jesus, né? Mas, igual o aniversário de casamento, que quando tem 25 anos é especial, 50 anos, mais ainda, do mesmo jeito o jubileu do nascimento de Jesus, 25, agora 2025, depois 50, 2050. São datas especiais. Então, a cada 25 anos... Se comemora especialmente o nascimento do Senhor. Mas aí este ano jubilar, ele tem esse peso maior, né, de conceder essa indulgência plenária. Como é que funciona a questão das pessoas irem a determinadas igrejas? Quem estipula que igrejas são essas? Os bispos, né, que estipulam. Na nossa arquidiocese, algumas igrejas foram designadas como lugares de peregrinação. E o senhor qual é a sua expectativa para a chegada do novo arcebispo? A expectativa muito boa, né? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Dom Ângelo. E qual é a expectativa? O senhor já falou, já leu, já conhecia a história dele, a formação? Eu acompanhei uma parte de uma entrevista que ele concedeu ao padre Anderson Gomes. E só. É o que eu tenho a respeito dele. É o que ainda está nas redes sociais. Sim. Mas ele está chegando, né? Será muito bem recebido, né? Terá uma recepção alegre e que seja muito feliz o pastoreio dele aqui entre nós. E o senhor falou que está hoje numa paróquia na Serra. São 5 anos de sacerdócio. Antes o senhor foi para outra paróquia? Eu fiquei 5 meses em Itacibá com um vigário paroquial, Paróquia Virgem Maria. Lá eu fui vigário do padre Adeleon, que é um padre muito conhecido aqui no Espírito Santo, né? E agora
Desde então eu estou lá. Completei no dia 6 de janeiro 4 anos à frente dessa paróquia. Nossa, o senhor está há bastante tempo, né? É, bastante tempo. E geralmente eles trocam, o arcebispo troca com qual periodicidade? É, assim, um número... Mais ou menos o quê? Ficam 6 anos 6 é um anos? número chave, assim. Mas eu não fui nomeado para um tempo específico, né? Ficou deixou aí um suspense para saber qual vai ver ser. O que vai... E as pessoas se estranham o fato do senhor ser médico? Quem não conhece a sua história, assim, vê um padre e aí vê... Eu dificilmente falo sobre... Na verdade, a maior parte do tempo eu até esqueço. Eu até esqueço desse detalhe, né? Então, mas as pessoas sabem, né? De uma maneira geral, elas sabem. Porque ficou conhecido, ficou famoso. Ficou famoso. E também alguém aí que precisa... A hora que eu abro... que eu sou médico, é quando surge a primeira pessoa que tem necessidade. Por exemplo, quando eu fui diácono, período de diácono, eu fui mandado para o sul do Pará, lá tinha um asilo de idosos, e esse asilo de idosos precisava de um médico que fosse lá atender os idosos. Então, eu sou médico. Então, eu comecei a ir semanalmente lá para esse atendimento. Mas o senhor não vai de jaleco, o senhor vai de batina. Não, mas naquela vez eu acho que eu fui de jaleco, sim. Mas o senhor sempre anda de batina? É uma exigência? Não é uma exigência. Eu que tenho procurado isso, porque eu cheguei à conclusão. No momento, assim, nossos pensamentos, convicções podem mudar, né? Claro. No momento... eu acredito que seja importante a recuperação da batina, acho eu. Né? Então eu procuro... Por quê? Por quê? Porque é um momento de crise de fé, crise também nas famílias, crise na sociedade, crise de vários tipos, crise de sentido da vida. Né? E a presença de um sacerdote, ela deve ser notada, não deve passar em branco. Nós somos poucos sacerdotes, né? Não é tão frequente assim achar um padre. É bem mais comum você encontrar um pastor, por exemplo, do que um padre, porque somos poucos. Então que a nossa presença seja notada logo de cara. Claro que tem também o clergyman, que ajuda nisso, mas a batina... Então vamos explicar. O clergyman é clergyman? Clergyman. Clergyman. É essa gola? É essa gola aqui, né? Que às vezes usam uma camisa... Que o senhor pode usar uma camisa clerical, falada, né? Tá. Mas a batina, com perdão da expressão, ela é mais escandalosa. E eu penso que nesse momento que nós estamos vivendo, é melhor que seja assim. Então o senhor sempre está com a batina? A maior parte das vezes, sim, né? Nem sempre, mas... Mas é uma escolha do padre. É uma escolha do padre. Ele pode usar uma roupa social, como pode usar essa camisa? Tem que... O Código de Direito Canônico pede algum tipo de identificação, assim, né? Que se possa identificar de alguma forma. Ah, tá. Mas a batina... é o meio mais tradicional e eu acho que é ainda o melhor meio, na minha opinião. Né? Porque, como o senhor falou bem, né? Às vezes um pastor, por exemplo, numa igreja, um líder de uma igreja protestante, ele faz questão de se fazer presente. Faz, O senhor acha que durante algum tempo até os próprios padres ficaram um pouco no anonimato? Ficaram no anonimato, talvez por boa intenção, por exemplo, com a ideia de estar no meio das ovelhas e viver a vida delas, né? E também por humildade, passar despercebido. Ou algum momento por perseguição, né? Em alguns países, com certeza, por né? perseguição, né? Mas agora eu acho que chegou a hora de ser uma coisa um pouco mais agressiva a nossa presença. Não agressiva no sentido da violência verbal, não. Agressiva no sentido mesmo do marketing, vamos dizer assim. Uma coisa mais E é visível. Muito interessante, assim, quando as pessoas quando falam assim... Hoje, assim, tem sido maior, né? Mas assim, nossa, fulano é médico e é católico. Né? Porque assim, acredita que assim, porque a pessoa estudou medicina, né? Às vezes não acredita em Deus. Muitos médicos, infelizmente, não acreditam em Deus. Eu acho que isso também deve ter sido uma barreira que o senhor enfrentou, não? Não, na verdade, eu não conheci muitos médicos assim, não. Né? A maioria... Conheceu mais médicos que tinham religião. Que tenham alguma fé, né? Uhum. Que professam alguma fé. A maioria, acho que... Mas a chance de ir para... desvirtuar é grande. Não, é grande, com certeza. É grande, assim, o caminho, assim, para poder ir para o outro lado? O médico tem muitas ocasiões de afastamento da fé e dos bons costumes também. Né? Não se colocar em dúvida. Não só de questionamentos aí racionais, né? Uhum. Mas também problemas morais, porque o médico ele é muito visado, né? Muito visado. Pode aparecer lá no consultório muitos tipos de tentações diferentes. Depois tem também a prosperidade que ele vai obtendo, que é um materialismo que pode também afastá-lo do sentido da vida. Uhum. Então, o médico é uma pessoa que precisa de um cuidado especial, acho. E engano quem pensa que, por ser sacerdote, não vive as tentações, né? Não enfrenta as tentações, né?
acredito que elas aumentem, né, para o sacerdote. A tendência, em tese, é assim que acontece, porque ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, diz a palavra de Deus, né? Acho que no livro de Zacarias. Então, mais ou menos é isso, né? Provavelmente o demônio pensa assim, vamos derrubar esse padre aqui porque vamos fazer um... Então não é engano pensar que quanto mais a gente vivencia a vida cristã, mais obstáculos aparecem, mais situações complicadas. É para fortalecer a nossa fé? É, para fortalecer a nossa fé e para aumentar a glória de Deus, né? Porque depois virá a vitória. E quando essa vitória vier, ela vai ser mais retumbante ainda, né? O senhor falou que a sua irmã ainda está decidindo qual a especialidade. Então ela é nova ainda, não casou ainda? Não casou. Ela não é tão nova, mas também não é tão velha. Ela, vamos dizer que é jovem. É jovem. Mas ela ainda está decidindo assim. Ela ficou assustada? O senhor era o grande amigo dela, assim, Continuo sendo. Ela participa bastante comigo aí no meu apostolado, sobretudo na internet. Ela se dedica à causa de beatificação de algumas servas de Deus, por exemplo. Ah, por favor, quero ver. Eu vi eu vou o que o senhor mostrar trouxe. aqui. Ó. Serva de Deus, Chiara Corbella Petrilo. Estudamos sobre ela na minha crisma. Ah, é? Uhum. E a minha irmã é que mantém a página oficial dela, vamos dizer assim, no Instagram. Deixa eu mostrar aqui para a câmera. Eu mostrei. Fala dela. Ela ainda é beata. Ainda não foi beatificada, ela serva de Deus. Ela não foi beatificada. Ela é muito recente, né? O falecimento dela é de 2012, então ainda está nas fases iniciais o processo de beatificação. Mas a minha irmã é uma das maiores entusiastas aí da beatificação dela. Ela foi uma pessoa que deu a vida para não cometer um aborto, né? Então, principalmente nesse tempo que a gente vive, ela tem uma importância muito grande, né, na nossa luta aí pela vida, né? Pela cultura da vida. Ela descobriu, vê se foi isso, ela descobriu um câncer, ela estava grávida. Um câncer na língua. Na língua, né? Isso. Ela estava grávida e ela foi oferecido a ela que ela abortasse, Exatamente. Né? E ela decidiu que não ia. Preferiu... ao rejeitar os tratamentos necessários, ela preferiu morrer, né, do que ter que praticar o aborto. Foi isso. Né? E hoje, essa página, qual que é a página que a sua irmã no mantém? Instagram, né? No Instagram? @Chiara, eu não sei se é aqui, @Chiara Corbella, não sei exatamente. Ah, tá aqui. Vamos colocar no GC? Para a gente colocar aqui, que fica mais fácil para as pessoas identificarem. Isso. O senhor trouxe mais uns... Trouxe mais algumas coisas. O senhor trouxe para falar para a gente. Desculpa até, né? Assim, a ousadia. Não, claro. Essa aqui é um devocionário que foi feito em homenagem a uma serva de Deus brasileira chamada Lola. Floripes Dornelas de Jesus. O apelido dela era Lola. No ano passado, eu tive a graça de visitar a cidade de Rio Pomba, Minas Gerais, onde ela viveu. E eu me tornei devoto dela e agora eu estou me esforçando para divulgar a causa de beatificação. Ela faleceu há 25 anos, mas foi uma senhora leiga que viveu 60 anos somente da Eucaristia. Então, ela não se alimentava, não bebia água, e também não dormia. Nossa! Somente ela era sustentada pela comunhão diária que ela recebia. Se fosse somente a parte nutricional, alguém podia dizer, não, mas ali já estão contidos os nutrientes necessários, mas ela também não tinha sede. E esse é um milagre, uma coisa impressionante. Mas ela era irmã? Não, ela era uma leiga. Era uma leiga? Uma leiga, ela sofreu um acidente, caiu de uma árvore, ficou restrita ao leito, porque ficou paralítica, né? E a irmã dela, que vivia com ela e tal. Mas depois de um certo tempo, ela já não precisava ir ao banheiro, não precisava se alimentar, não precisava beber água, então ela podia ficar sozinha em casa, ela não tinha necessidade. E ela viveu 60 anos assim? 60 anos assim, né? 50 a 60 anos assim. E ela está no processo de... Sim, e eu conheci o médico que cuidou dela nos últimos 4 anos da vida dela, que é da região e que ele hoje é o promotor da causa, o principal promotor da causa de beatificação dela. Mas ela já se tornou serva de Deus? É serva de Deus, já sim, né? Mas ainda não beatificada. Tem um caminho pela frente e esse caminho será percorrido. É porque tem assim um tempo, né, para poder ter as certezas, né? E tem que esperar acontecer um milagre por intercessão dela, ou vários milagres, né? Vai ser analisado pela Santa Sé e assim vai. Entendi. E o outro que o senhor trouxe? O outro que eu trouxe é um livrinho que eu mesmo escrevi, chama-se O Bom Aluno. Esse é presente para a senhora mesmo, né? Não vai servir para a senhora, mas pode servir para um dos filhos da senhora. A senhora tem 3 filhos, né? 3 meninos. E o que acontece? Eu estudei sempre bastante, mas porque os meus pais, eles me
me ensinavam a estudar, né? Você vai estudar assim, dessa forma. E como sempre deu certo, eu achei que eles criaram quase um método. Então eu resolvi colocar por escrito em poucas páginas, é um livreto, né? Um opúsculo. Mas eu acho que para criança e adolescente pode ser uma coisa muito útil. Foi bom para mim, pode ser bom para muita gente. Mas também para muitos pais, né? Na orientação. Para os pais também. Porque, por exemplo, eu, quando fiz segundo grau, né, ensino médio, eu fiz magistério. Então, eu fui professora antes de fazer jornalismo. E eu ensinei para os meus meninos. Eu alfabetizei os meus meninos. E eu acho que isso é muito importante, que os pais, a mãe que está em casa, né, eu acho que isso, muitas mulheres acabaram deixando isso um pouco de lado, mas que a mãe tenha esse papel de educadora, porque na hora que a gente vai falar, o olhar é diferente, né? Então, eu pegava trabalhinhos, eu fazia com os meus meninos. Exatamente isso. Então, eu fui alfabetizada pela minha madrinha, porque ela era professora também, ela é professora. E aí, por isso que eu passei para os meus filhos. Então, assim, acho que os pais, as pessoas encontram onde esse livro? Tem um site. Por favor, pode falar. Editora coraçõescatólicos.com.br. Por que tem essa editora também, né? É sua? Minha e da minha irmã. O que acontece? Ela traduziu um livro de uma outra beata que ela acompanha aí, e ela traduziu o livro e acabou não tendo dificuldades para publicar. Esse livro terminou sendo publicado pela editora Cultor de Livros, mas ela que inicialmente teve o contato ali. Então eu falei, não, se você gosta de traduzir livros, nós vamos então criar nossa própria editora. E agora nós estamos traduzindo, estamos em fase de tradução aí de algumas obras para o português. Tem desenhos? Quem que desenhou? Desenhou uma amiga nossa chamada Patrícia. Olha, que legal, fez umas ilustrações. Eu quero ler, ele é fácil de ler. Muito. E vou indicar, vou colocar lá também no meu Instagram. Obrigado. Porque eu sempre falo isso, que a mãe, ela precisa ter esse compromisso eu acho que é de fundamental. saber... Sabe por que eu acho, padre? Porque assim, eu tenho que saber o que o professor está passando para o meu filho. Sim. Não que eu vou interferir na educação na escola, porque tem um papel da escola, mas tem um papel que é da minha educação em casa. Então, eu acho que essa mãe, ela precisa saber que noção que está aprendendo, como é que tem que fazer. A senhora até mencionou aí, eu como mãe... não vou interferir na escola, né? Mas também o inverso não está certo, né? Da escola roubar o lugar da mãe. Não, porque teve uma vez que uma professora, eu fui falar para ela que eu estava ensinando matemática lá, e que era a conta de ir, né? De subir. Ela, não, mas não é assim que ensina. Você não pode falar isso com o fulano, né? Eu falei assim, olha só, desde que eu aprendi, desde que o mundo é mundo, é assim que a gente aprende, é assim que o mundo ensina, e eu vou continuar ensinando para ele assim. Exatamente. Ele vai ter que aprender, não vai aprender de outras formas lúdicas ou não sei o quê. A vida é de um jeito. Então, quando eu sei, por exemplo, se eu vi algo que não condiz com a minha educação dentro de casa, eu preciso chegar na escola e eu preciso dizer com certeza. Que não está de acordo com os meus valores. Né? Eu acho que isso assim faz muita... Tem mãe que não sabe nem o que o filho está estudando na escola. E depois gera danos graves, né? Não só na parte técnica aí do saber, mas nas valores. Virtudes, valores, de você saber o que precisa. Às vezes eu até falo assim, tem coisas que você vai ter que responder dessa forma lá. Mas a verdade... essa e essa tem até um capítulo aí, quando que eu devo discutir com o professor ou não vale a pena, mais ou menos isso. Exatamente, a gente fala lá em casa assim, nessa resposta e tudo, você fala o que eles querem ouvir, mas você sabe que a verdade, porque aí a gente mostra filmes, a gente mostra documentários, a gente mostra a realidade, porque... Infelizmente, o professor também passou por outra formação. São tempos difíceis que nós vivemos. Não foi a mesma que a minha. Muitas vezes. Aí o meu menino mais velho até fala, mãe, o colégio quando recebe o seu e-mail, né? Eu falei, pois é, pede para não eu ter que mandar. E assim mesmo acontece, né? Assim, eu acho que hoje, por exemplo, na nossa paróquia, na Santa Rita, nós recebemos muitas crianças para a nova catequese. Eu tenho achado que as famílias têm se importado mais. Tem havido um renascimento católico, vamos dizer assim, né? Parece. Parece, né? Não Parece. Tem... Na sua paróquia também? Também.
Com certeza absoluta. E também de jovens adultos que buscam também os sacramentos? Jovens que estão levando muito a sério a confissão e tudo mais, tudo que é a doutrina católica. Eu fiquei surpresa o dia que eu fui me confessar no convento, a fila que tinha de jovens. De jovens, sim. Existe um movimento entre os jovens forte e diferente, impressionante, assim. Pois é, assim, eu fiquei impressionada com a quantidade de jovens. Não imaginava que eu iria encontrar esse número. E jovens que com frequência vão lá se confessar. Não só se confessam, mas se confessam regularmente, né? Eu ficava ouvindo a história, né? Porque demora um bocado, né? A confissão nossa já começa ali na fila, né? E já começa ali. E eles falando que eu vim aqui tal horário, coisa... O movimento jovem na Igreja Católica, até eu conversei há pouco hoje, né, na nossa gravação, com dois, né, um diácono e um padre que tem esse carisma, né, da renovação carismática e tudo, tá grande, né, tá aumentando. Muito, muito grande. E eu fico muito feliz também que as famílias têm começado a perceber, né? Esse despertar. Vou pedir que o senhor trouxe a sua Bíblia, para poder o senhor deixar uma palavra para a gente, por favor. Eu acho que nós podemos escolher o versículo que o Papa Francisco selecionou para o ano da esperança, que é esse ano que nós estamos vivendo. Eu não sei se o tema do ano jubilar é Peregrinos da Esperança, né? E o versículo que inaugura aí esse ano, a carta que o Papa enviou, né? Com base em Romanos, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É isso. Amém. A esperança não engana. E a gente precisa manter essa fé da nossa chama esperança viva, acesa, né? E como que o senhor, como padre, faz isso? Todo dia? O senhor tem um ritual de minha vida oração? Espiritual, vamos dizer. A minha vida espiritual é mais desorganizada do que o que eu gostaria. Nunca imaginei que fosse ouvir isso do padre. Mas não porque eu queira, devido aos compromissos que vão surgindo. Por exemplo, nesse horário que nós estamos gravando o podcast... Era para o senhor estar rezando. Está rezando, exatamente. Poxa. E assim a gente vai se adaptando, né? Cada dia é um dia. Mas um dia ideal, vamos dizer, funciona assim, para mim. Antes do primeiro compromisso da manhã, eu me recolho em oração diante do Santíssimo. Lá eu rezo a liturgia das horas e também converso com o Senhor ali por alguns instantes para entregar aquele dia e faço uma pequena meditação, que pode ser de um livro de um santo ou de uma palavra, algo assim. Depois, ao longo do dia, eu vou tendo algum momento que eu possa rezar o restante da liturgia das horas. Liturgia das horas, a senhora sabe? Eu não faço, um conjunto de salmos, né? Que se reza de tempos em tempos, de horas em horas. E aí... Que a gente tem uma quantidade para rezar naquele dia, não é isso? Sobretudo os padres, as pessoas de vida consagrada, estão obrigados a essa oração, né? E toda a igreja está convidada a essa oração. Então, no nosso caso, é a parte obrigatória. E nesse horário, assim, no entardecer, eu rezo de novo a liturgia das horas e o terço. Depois, à noite, antes de dormir, eu sempre leio alguma coisa. Principalmente, se possível, uma biografia de um santo. Ultimamente, meu amigo celeste, vamos dizer assim, tem sido São Carlos Borromeu, que nem é um santo muito, muito conhecido. Alguém me falou sobre ele um dia. Uma pessoa de oração disse assim: padre, eu percebo assim que São Carlos Borromeu está te ajudando. Eu falei: São Carlos Borromeu está me ajudando? Então eu comprei a biografia de São Carlos Borromeu e tenho meditado isso à noite. Antes de dormir, eu sempre leio um trecho de algum livro e depois durmo, né? Então, basicamente, essa é a minha vida de oração. E o futebol? Como é que ficou nessa história? O senhor joga futebol? O futebol, até há pouco tempo eu estava jogando, lá na paróquia mesmo, com um grupo, misturado, desde alguns mais idosos até os jovens. Depois passei a jogar com os jovens da paróquia e agora eu não consigo jogar com ninguém, porque por falta de tempo mesmo. Poxa vida. E infelizmente eu não estou conseguindo me organizar nem para isso, mas eu preciso. Mas gosta de assistir o futebol? Gosto, mas também queria ser narrador, né? Mas também não posso. Mas acompanho, por exemplo, os resultados, né? As notícias do Fluminense. Sempre eu sei o que está acontecendo. Foi ano passado que o Fluminense ganhou no ano retrasado. Campeonato? Foi retrasado, né? Não. 2023? 2023 o Fluminense foi campeão da Libertadores.
Mas aí um padre vibra... Sim. Mas vai de batina? Não, eu não tenho ido ao estádio, né? Não, mas quando tá em algum Pra lugar... jogar? Pra jogar, por exemplo? Batina, não. Aí coloca roupa normal de jogador mesmo. Mas aí tem o seu momento também, né? De batina alguma vez para brincar com umas crianças, assim, mas por motivo de aquilo ficar registrado no imaginário dela. Pois não próprio para minha diversão, não. Sei. Que bom. Padre, foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer todo. Obrigada pelos ensinamentos. Obrigada pelo livro. E vou deixar aqui também o Instagram do Padre Ricardo. Vou deixar aqui a editora para que você possa acompanhá-lo. E eu acho que é muito importante a gente levar esse trabalho. E é da Pastoral de Saúde, que o senhor continue sendo abençoado à frente dessa pastoral que precisa tanto. Amém. Muito obrigado e que Deus abençoe a senhora e todos os seus projetos. Então, vou aproveitar e pedir para o senhor deixar uma benção para a gente terminar. Com certeza absoluta. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Obrigada, Padre.